A gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios agora o escritor caicoense Manuel Matias. Ele que teve mais um de seus escritos publicados em conceituada revista, né? O seu novo conto, O Filho do Vento, foi publicado nos últimos dias em Opiniões, né? Opiniões, né? A revista dos alunos da literatura brasileira da Universidade de São Paulo, né? Manuel Matias, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Na verdade, Marcos, isso para mim foi uma grande surpresa. Eu, quando me inscrevi na seleção da Opiniões, eu estava na praia em janeiro. Mas você criou o conto na praia, não? O conto eu finalizei na praia. Na verdade, o conto ele tem uma ambientação litorânea e eu tenho uma característica que eu não gosto de escrever sobre o que eu não conheço. Eu gosto de ver o mundo e passar aquilo para o papel. Eu comecei a escrever esse conto em Jardim de Seridó, eu estava lá, porque esse conto surgiu a partir de uma conversa minha com o meu padrinho, Marcinho, quero até deixar um abraço para ele. A gente estava conversando, ele é estudante de engenharia, e o TCC dele, a pesquisa, ele estava vendo os impactos não somente ambientais, mas também sociais que a chegada dos parques eólicos provocam. E aí nessa pesquisa ele percebeu um fenômeno que está acontecendo em diversas cidades do Rio Grande do Norte, que o pessoal chega para trabalhar na construção dos parques eólicos, acabam conhecendo as meninas na cidade, as meninas engravidam e depois eles vão embora. E aí está passando por esse fenômeno o estado do Nordeste como um todo, de diversos filhos sem pai. Do vento. Filhos do vento. Que é isso, que é o nome do conto, o título do conto, né? O mote do conto é esse. Então, o seu conto, ele traz uma reflexão, também tem esse objetivo, traz uma reflexão para uma questão social que está se criando aqui no Seridó? Isso, eu sempre me preocupo, Marcos. Eu não penso que o conto, as histórias, devam servir para fazer meramente uma denúncia social. Mas eu acho que toda a história, ela é, de certo modo, um fruto do seu tempo. Então, tudo que a gente escreve, de alguma forma, ainda que a gente escreva sobre uma história que se passa no passado, ela tem que dialogar, de alguma forma, com o presente, para aquilo fazer sentido para alguém. Até mesmo sentido para quem está escrevendo aquela história, não é verdade? E aí, esse conto tem o objetivo, antes de tudo, de contar uma história, que sempre que eu sento para escrever, a minha meta é essa, é escrever uma história e colocar ali um pouco de mim, um pouco de quem eu conheço no papel, porque, querendo ou não, todos os nossos personagens ou são parte de nós ou de alguém que a gente conhece. Mas tem esse objetivo também, o conto, de deixar uma reflexão. Não é uma intenção nem de criticar a energia eólica, que muito pelo contrário, é bastante louvável, a energia limpa, renovável, tudo mais. Não é essa a intenção. Mas deixar um questionamento, não somente para os filhos do vento, mas quantos filhos do vento existem por aí, aqui mesmo na nossa cidade, mesmo sem parque eólico. Quantos filhos sem pai, quantos filhos abandonados. O meu primeiro conto publicado, por exemplo, esse agora é o meu segundo conto oficialmente publicado. O primeiro conto foi publicado na revista Salve, que é uma revista da OAB da Bahia, que o foco dela é Direito e Cultura. Fui publicar a convite de Rafael Alexandria, grande advogado e jurista lá de Salvador. Quero até deixar um abraço para ele. O meu primeiro conto, ela é uma história mais de época, uma história que se passa no sertão, que tem um personagem que é um fazendeiro, digamos assim, com métodos bem rústicos, com hábitos um pouco severos, mas que também deixa uma reflexão sobre ganância, sobre essa sede que muitas vezes nós temos de abarcar o mundo. E esse conto agora, ele sai, o segundo conto, que é o Filho do Vento, ele sai do sertão para o litoral, né? Inclusive, cronologicamente, o Filho do Vento foi escrito antes, mas a publicação é posterior. As pessoas que leem os seus contos conseguem ter essa visão com a intenção que você escreveu, por exemplo?
Geralmente as pessoas... A minha maior preocupação, na verdade, e às vezes mais do que com a história que eu vou narrar, é como eu vou contar essa história. Não é, digamos assim, não é uma preocupação somente com o conteúdo, mas também com a forma. Qual a forma de narrar aquilo. E eu sempre acho que a beleza da literatura, ela vem da sutileza com que a gente consegue passar uma mensagem. Você conseguir colocar aquela mensagem no papel, mesmo sem estar lá escrito, com as mesmas palavras que você queria colocar. Mas uma coisa que me deixa feliz, talvez você tenha percebido lá no conto, que eu sempre gosto de usar uma linguagem muito simples. Eu não acho que... Isso, inclusive, eu aprendi com o professor Félix, quero deixar aqui um abraço para ele. É o meu grande mestre, foi aluno, com muito orgulho ainda sou. Que não precisa de uma linguagem rebuscada para passar uma mensagem bacana. Então, eu sempre tento prezar por essa linguagem mais simples, de modo que mais pessoas consigam entender o que eu estou querendo falar ali. Eu não penso a literatura, eu vou até usar um termo bem fraquinho, mas para deixar bem claro, eu não penso que a literatura deva ser um clube do Bolinha. Eu acho que ela tem que chegar a todo mundo, do jovem ao idoso, do pobre ao rico, a todos os setores da sociedade. Me fala um pouco aí da revista, né, da qual o seu conto foi publicado. Qual a importância que ela tem hoje no Brasil, né, e que tipo de repercussão já começa a trazer para você? Marcos, a Opiniões, ela é uma revista muito conceituada, até mesmo pelo Ministério da Educação. O extrato dela, isso aí já é uma questão mais acadêmica, mas ela está no Qualis A4 da CAPES, ou seja, é um nível alto da revista em questão de conceituação. Ela também traz diversos nomes conhecidos. O conselho editorial dela é formado por grandes professores da Universidade de São Paulo, porque apesar de ser uma revista dos alunos de literatura brasileira da USP, uma revista da pós-graduação em literatura brasileira, no caso mestrado, doutorado, ela é formada por grandes nomes. Há grandes escritores brasileiros que estão fazendo parte dessa revista, do seu conselho editorial, isto é, dando a sua opinião, o seu crivo sobre o que deve ser publicado ou não, de modo que se torna uma revista muito concorrida. Inclusive não esperava, reafirmo isso, não esperava que fosse ser publicado o conto. E é uma revista também, querendo ou não, a gente sabe, a USP muito provavelmente é a maior universidade da América Latina, então tem esse peso. Tudo que é feito pela USP geralmente é de muita qualidade, então é uma publicação que acaba sendo extremamente concorrida, tanto em termos acadêmicos, por ser uma revista realmente de uma qualidade notória, quanto em termos sociais mesmo, a questão de as pessoas tentarem publicar um trabalho em uma revista de uma universidade renomada. Eu vou ler aqui alguns trechos aqui do conto e você vai fazendo a sua reflexão, porque eu queria até, por curiosidade, saber como que critério você usou para escolher o nome dos personagens, né? Por exemplo, a criança se chama Jesus, né? O filho do vento se chama Jesus, né? O mar quebrava na encosta e os pescadores conduziam as jangadas para a água, arremessando tarrafas. Mas aquele dia não era normal. Havia uma presença estranha pelas ruas, uns homens engravatados, outros com roupas mais à vontade e capacetes de engenheiro, todos em caminhonetes tracionadas que arremessavam a areia de praia nos ares. Começa onde o conto? No caso, na praia. Isso, porque a ambientação do conto é em um povoado litorâneo. Há mais de 10 anos eu passo o mês de janeiro, uma parte do mês de janeiro em Barra de Maxaraguape, no litoral norte, e ali naquela região do litoral norte há diversas localidades que são mais ou menos assim, um povoadozinho, litorâneo. Então essa foi a primeira imagem que eu tive na minha cabeça. Qualquer acontecimento ínfimo que tornava notícia no povoado e não poderia suceder de modo diferente com os visitantes.
Enquanto os moradores tentavam descobrir de quem aquela gente se tratava, os homens demarcavam terrenos e fincavam no chão uns instrumentos parecidos com pequenos cataventos. Porém, tão rápida quanto chegaram, saíram. Não deu tempo de descobrir seus nomes, com que trabalhavam e muito menos o motivo de estarem ali, no lugar mais próximo ao fim do mundo, no extremo do continente. Começa com suspense também o conto, né? Meses depois, acompanhada por 2 carros batedores, a primeira carreta encostou no povoado, trazendo sobre si um gigantesco instrumento metálico, branco, em forma de cilindro. Ninguém saiu para pescar naquele dia, e não por causa da preguiça de uma manhã de segunda-feira, mas pela ansiedade, pela ânsia de saber o que acontecia. É um parque eólico, alguém disse. Não sabiam o que era isso. Vieram as vans, os caminhões, as escavadeiras, as máquinas e os homens, muitos. Tantos homens que a única pensão do povoado não conseguiu suportá-los. Dormiu nos ônibus ou, no caso dos mais abastados, hospedavam-se nas pousadas do estado vizinho, a poucos quilômetros dali, até o alojamento ficar pronto numa agilidade incrível de uma semana. E durante essa semana o povoado preparou-se para uma guinada. Os comércios abasteceram-se de peixes, lagostins, frutas pão, cajus, castanhas, uma infinidade de cocos verdes, velados, secos, cachaças de engenhos célebres e engenhos duvidosos, cigarros contrabandeados e outras muambas que chegavam pela fronteira do Ceará. Inclusive, os proprietários dos cabarés se prepararam para oferecer uma melhor recepção àqueles trabalhadores extenuados após o dia de serviço, os quais, ao cair do sol, desejavam apenas ouvir as ondas do mar e sentir no quadril o balanço de outras coisas além da água. Aqui já começa uma relação bem interessante, né? Rosa foi uma das moças enviadas às casas de recurso, como a população chamava esses recintos, cujas luzes vermelhas e azuis davam a aparência de uma penumbra eterna. Era uma adolescente formosa e seus pais precisavam de dinheiro. Velhos e enfermos não conseguiam pescar e há tempos esperavam que o INSS concedesse uma aposentadoria. Por obrigação da patroa, Rosa cobria os poucos cravos e espinhas do rosto com bastante maquiagem, o que, na verdade, só multiplicava a acne naquela pele suave. E depilava-se diariamente com estojo ligeiramente cego, provocando alguns pelos encravados nas pernas e nos pubis. A menina reagia com indiferença em relação aos seus clientes. Nenhum lhe saltava aos olhos, sempre iguais, carentes, bêbados, tristes, sujos, fedorentos, pervertidos, impotentes, dentes podres, sobrancelhas juntas, calvos. Mas houve o dia em que chegou o helicóptero. O helicóptero azul sobrevoou o povoado. Ao pousar, desceu um loiro que possuía quase 2 metros de altura. É um belga, alguém disse. Desconheciam a identidade do belga, pois ele não dirigia a palavra a ninguém. Sabia-se que era belga e só. Aliás, ali não se sabia o que era ser belga, mas ele era. Ao invés de partir, quando resolveu as pendências da obra, o belga decidiu esperar pelo jantar. Como não havia no povoado um restaurante propriamente dito, acomodou-se no barraco que ficava à beira-mar e pediu camarões empanados. Rosa também estava lá, sozinha. Comemorava seu aniversário de 15 anos, comendo um espetinho de carne pela primeira vez. A menina tomou de arrebate a atenção do belga. Ele pediu que o dono do bar enviasse uma Heineken à mesa de Rosa num galanteio. Só tem o Brahma, meu primo. O belga então pôs-se a esperar e quando a moça se levantou, ele acompanhou seus passos. Seguiu-a até o cabaré, onde Rosa trancou-se num quarto sem cumprimentar ninguém. Igual uma criança curiosa, o belga bateu a porta com 3 toquinhos ligeiros e Rosa abriu. Ele jogou as suas roupas no chão, arremessou a moça na cama e saltou sobre o corpo miúdo da menina mulher. Não trocaram uma única palavra enquanto fizeram o que havia de ser feito. No outro dia, o belga partiu. As obras foram concluídas e o povoado enfrentou uma grande recessão. Diversos estabelecimentos, construídos unicamente em razão dos trabalhadores, vieram a falir. Rosa também perdeu o emprego,
mas não porque o cabaré fechara. Acontece que a moça engravidou. Após dar à luz a Jesus, que mais parecia uma cópia do belga, tornou-se flácida, ultrapassada, desinteressante. A família de Rosa, tal qual outras do povoado, passou a se alimentar de pássaros que eram encontrados mortos no meio da rua, nas dunas, na areia da praia, forçadamente precisaram se acostumar à monotonia e à miséria de outrora. A dor de quem sai da pobreza, experimenta pitadas de glória e retorna à fome, é uma das maiores já catalogadas em maltratados corações humanos. Pelo menos a escola construída pelo município, com o dinheiro angariado naquele tempo áureo, permaneceu funcionando. Jesus estudava de graça, livrando a mãe e os avós de novos gastos. Numa sexta-feira, às vésperas do Dia dos Pais, a professora pediu aos alunos para que fizessem desenhos dos seus genitores. Os quadros seriam expostos no mural em frente à escola durante um café da manhã. Ao receber a folhinha rabiscada das mãos de Jesus, a professora espantou-se com os traços que formavam uma espécie de catavento e perguntou ao menino onde estava o seu pai naquela paisagem. Jesus apontou ao parque eólico através da janela da sala e respondeu: Minha mãe me disse que eu sou filho do vento. Esse é o conto, né? Parabéns, Manuel. Obrigado. Parabenizar também, Marcos, pela narração aí. Não, mas é porque a gente se empolga aí, não é, mas realmente muito interessante. Assim, você traz aqui várias reflexões, né? Por exemplo, a geração de emprego que o parque eólico traz, né? Depois que o parque vai embora, os empregos não continuam. As pessoas criam realmente essa ideia. É importante o desenvolvimento? É. Mas, do ponto de vista de geração de emprego, nem sempre os empregos que o parque eólico ele gera no início, eles continuam na região. E a população tem que conviver com tudo isso. Isso também se retrata no seu conto, né? É verdade. E também, você havia me perguntado sobre o nome dos personagens. Eu gosto muito de misturar elementos de outras espécies de arte quando eu estou criando. Às vezes, eu crio um conto a partir de uma música, e esse conto foi criado a partir dessa história que eu havia escutado dos filhos sem pai, por causa dos parques eólicos, mas também tem uma grande inspiração, uma música de Chico Buarque que eu adoro, que é Minha História, que tem aquele começo marcante. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar, eu só sei que falava, cheirava e gostava demais, que é a história justamente o menino Jesus, da música de Chico Buarque, não Jesus Cristo, o nosso Criador, mas Jesus, o personagem dessa música, que é um filho sem pai, que também me serviu de uma inspiração direta. E eu disse, como homenagem, vou colocar o nome do personagem de Jesus. Não saiu na revista, mas esse conto, inclusive, tem a epígrafe de uns versos da música. Eu acho que por questão de editoração acabou saindo. Mas originalmente tem os versos iniciais dessa música. E quais são as suas próximas obras? Rapaz, no momento eu estou trabalhando em duas. Eu estou preparando um livro de contos, porque eu tenho muita preocupação com a organização do livro de contos. Eu sou muito fã de dois grandes contistas brasileiros, que são Dalton Trevisan e Rubem Fonseca. E os livros deles de contos não são livros aleatórios, quer dizer, não são livros que vão juntando diversos contos, reúne ali e publica. São livros que eles têm uma unidade temática, eles têm um tema, de modo que, apesar de serem várias histórias diferentes uma da outra, são histórias no todo parecidas. Então, estou trabalhando nesse livro de contos, já tem o título, é O Teatro da Insatisfação. E o livro é dividido em 3 atos, como geralmente são as peças de teatro. E também eu tenho um romance pronto, estou tentando publicar. Já recebi, inclusive, algumas propostas. Estou analisando com minha família. Mas eu acredito que talvez daqui para o ano que vem tenha um livro
propriamente dito, não que legal. E para quem não sabe, gente, o Manuel Matias, além de escritor, também é compositor, né? Isso. Gosta de compor músicas, né? Jingle políticos, inclusive. O que é mais difícil? É escrever contar um conto, fazer uma composição musical? Rapaz, o conto é extremamente difícil, porque você tem que ter uma precisão quase cirúrgica. Como ele é curtinho, qualquer coisa que você coloca fora de contexto, dá logo na cara que está destoando do resto da história. A composição, às vezes você coloca um verso que não combina tanto, mas você capricha na melodia e tá tudo certo, né? O jingle político, eu já acho, por incrível que pareça, eu já acho mais difícil do que uma composição normal, porque na composição normal, muitas vezes você está trabalhando com questões que você está imaginando, e o jingle ele tem que retratar fielmente algo ou alguém. É um dever do compositor do jingle político expor também a verdade para o eleitor, não é verdade? E falar de alguém, né, através da música, né? Isso. E de onde é que veio essa veia poética, essa veia cultural, essa veia literária? Eu acredito fielmente no incentivo dos meus pais. Eu sou filho de 2 grandes leitores. Minha casa, eu cresci rodeado de livros. Até mais ou menos os meus 14, 15 anos eu não gostava muito do objeto livro, mas eu lia muito e adorava revistas. Meu pai assinava para mim revista Placar, revista Super Interessante, Mundo Estranho. E eu lia sem parar essas revistas, e quando eu estava nessa faixa de 14 para 15 anos, eu comecei a ser aluno de Félix, e nas aulas dele eu me interessei pelo objeto livro, pela forma com que ele narrava as histórias da literatura brasileira e da literatura mundial. Eu lembro inclusive qual foi essa virada de chave para mim, que foi o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Quando aquele começo que o Fabiano vem chegando, que ele se senta, fica acocorado e pensa, você é um bicho, Fabiano. Aquilo pra mim, eu fiquei, rapaz, isso aqui é bom demais, eu não quero mais parar com isso não. E comecei a ler um livro atrás do outro. É um costume também muito, como eu falei, muito incentivado pelos meus pais. Afinal, o exemplo arrasta. Essa frase, ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Quando você cresce vendo o seu pai, a sua mãe, com um livro na mão também, na minha casa, residiam outras pessoas, várias tias, primas, que também passavam o dia lendo, isso acaba te arrastando no exemplo. E assim, outras questões também, porque na arte ela também engloba diversas coisas, não é somente o livro, mas peças de teatro, eu sempre fui muito incentivado a frequentar, filmes, assistia diversos filmes, e a própria música. O pessoal lá em casa, graças a Deus, tem um gosto musical muito bom, então eu até brinco com os meus amigos que, dependendo do dia, minha idade pode variar de 21 a 75 anos. Isso graças ao gosto musical. Há dias que eu estou escutando coisas atuais, mas há dias que eu estou ouvindo Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Castilho, Nelson Gonçalves. Que bom, Emanuel. Uma alegria imensa receber você aqui. Mandar um forte abraço aqui para o seu pai, Gerlando Araújo. O nome da sua mãe é? Nalu. Nalu. Está nos assistindo lá na Clínica Salutar. Nalu, que é daqui de Caicó, né? Isso. E o Gerlando é de Jardim do Seridó. Então você é uma mistura de jardinense com caicoense, isso, né? Eu meio amei. Legal, então forte abraço e que sucesso aí. Acredito que o seu amor pelos livros, com certeza, tomara que possa impactar os nossos ouvintes, porque a leitura transforma, não é isso? Transforma, e eu digo a todo mundo, transformou e transforma continuamente a minha vida, até mesmo no curso de Direito, no meu estágio. A literatura, ela é muito presente. Eu costumo, às vezes até, já levei puxão de orelha por causa disso, mas eu costumo, às vezes, em trabalhos acadêmicos em provas, citar uma passagem ou outra da literatura. Eu acho que o direito em si, ele só aplicado somente à lei, ele é muito raso. A gente tem que ir além, a gente tem que, não que o direito seja arte, o direito é ciência, mas a gente tem que tratar a ciência como arte. A gente tem que fazer o nosso melhor. Isso acaba impactando na vida da gente diretamente. Não é somente falar bonito, não é somente dizer que conhece autor A ou B,
mas de fato incrementar. Conversamos aqui no nosso programa com o Manuel Matias, ele que é bacharelando em Direito pela UFRN Ceres, né? É também escritor e compositor e filiado à União Brasileira de Compositores. Quem está aqui lhe mandando aqui um abraço, diz que o orgulho desse menino é o Alberto Santos, no centro aqui da cidade de Caicó. Grande Alberto, um abraço. Valeu, Manuel, obrigado pela sua participação, eu volto já com mais informações.